No mundo do e-commerce, o Open Cart chega com uma promessa e tanto: liberdade total. Só que essa liberdade, a gente vai ver, é como uma espada de dois gumes. De um lado, um controle incrível sobre a sua loja. Do outro, uma responsabilidade, olha, gigante. Vamos entender direitinho esses dois lados da moeda. E essa pergunta que geralmente acende uma luzinha na cabeça de muito empreendedor. A ideia de não ter que pagar uma mensalidade ou comissão sobre as vendas, nossa, é muito atraente, né? Especialmente para quem está começando. Mas a grande questão é, será que gratuito significa de verdade sem custos? Beleza. Então, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender a fundo essa promessa de liberdade do Open Cart. Depois, a gente mergulha no lado bom, as vantagens. Em seguida, o lado não tão bom, os custos que ficam escondidos. E para fechar, o veredito final. Será que essa plataforma é ideal para o seu negócio? Então, para começar, o que de fato é o Open Cart? O que significa na prática essa história de ser uma plataforma de código aberto? Falando de forma bem direta, o Open Cart é um software que a gente instala num servidor de hospedagem. E essa é a grande virada de chave. Ele não é um serviço que se aluga, é um sistema que se possui. Por ser feito em PHP e MySQL, ele roda na maioria das hospedagens por aí. E essa fama de ser levinho é um dos seus maiores trunfos. E aqui está o pulo do gato. Com plataformas do tipo SaaS, como uma Shopify da vida, a pessoa está alugando um espaço e precisa seguir as regras da casa. Já com o Open Cart, o terreno é seu. E o que isso significa? Controle absoluto sobre cada linha de código, cada pequena funcionalidade e todo o visual da loja. Ok, com essa ideia de controle total em mente, vamos explorar o lado brilhante da espada, aquelas vantagens que fazem do Open Cart uma escolha tão popular há tanto tempo. Olhando assim de primeira, a lista impressiona. Não ter que pagar licença já é o grande chamariz, claro. Mas o que realmente sustenta a plataforma no dia a dia são coisas como o recurso multiloja, o desempenho super ágil e uma comunidade gigantesca que desenvolve milhares de extensões. E aqui a gente chega no que muita gente considera a joia da coroa do Open Cart, o recurso de multiloja. Ter essa funcionalidade de fábrica, sem custo extra, é um diferencial enorme que coloca ele à frente de muitas outras plataformas. O poder disso aqui é imenso. Pensa só, ter várias lojas diferentes, cada uma com sua própria marca, seus produtos, mas poder gerenciar tudo, pedidos, clientes, estoque, de um único painel de controle. Para quem trabalha com vários nichos de mercado, isso é simplesmente transformador. E tem mais. Essa leveza toda não é só um detalhe técnico, não. Isso se traduz diretamente em velocidade de carregamento. E no e-commerce a gente sabe, velocidade é tudo. Significa um ranking melhor no Google e clientes mais felizes que não vão abandonar o carrinho porque a página demorou para carregar. Bom, agora é hora de virar a espada e olhar para o outro lado, o gume mais afiado. A liberdade do Open Cart tem um preço, e ele nem sempre é financeiro. É aqui que a palavra responsabilidade entra com tudo na conversa. Esse slide aqui resume a principal armadilha que muita gente cai. Gratuito é diferente de custo zero. O software em si, o download, é de graça. Mas para construir e manter uma loja virtual profissional que realmente compete no mercado, aí vai ter que ter investimento. E que custos são esses que aparecem no caminho? Bom, primeiro, o básico, hospedagem e o domínio. Depois, um tema premium para a loja ter uma cara profissional, né? As funcionalidades mais importantes, como meios de pagamento e cálculo de frete, quase sempre vão precisar de extensões pagas. E se algo quebrar ou precisar de um ajuste fino, aí entra o custo do desenvolvedor. Só para a gente ter uma ideia, um único módulo de qualidade, daqueles que resolvem um problema específico, pode custar entre 20 e 100 dólares. E uma loja profissional geralmente precisa de vários. Aí é só fazer as contas. O valor pode subir bem rápido. E aqui está a grande barreira para muita gente. As tarefas do dia a dia, como cadastrar produtos, são fáceis, mas qualquer coisinha que fuja do padrão, uma customização no layout, resolver um conflito entre extensões, vai exigir conhecimento de código ou um orçamento para contratar quem tenha esse conhecimento. Pois é, e não tem o 0800 para ligar quando dá problema. A ajuda vem dos fóruns da comunidade ou do suporte pago dos desenvolvedores dos módulos. E tem mais um detalhe: a cada grande atualização do sistema Open Cart, existe um risco real de temas e plugins mais antigos simplesmente pararem de funcionar. Certo, com os dois lados da moeda bem expostos, a pergunta que fica é: e agora? Como decidir? O Open Cart é ou não é a escolha certa para um determinado tipo de negócio?
O resumo da ópera está aqui bem claro. Para cada vantagem, tem uma desvantagem correspondente. O software é gratuito, mas os complementos de qualidade são pagos. O painel é fácil para o básico, mas qualquer personalização mais funda exige código. É um jogo constante de equilibrar poder e complexidade. Então, para quem o OpenCart realmente brilha? Ele é perfeito para quem não tem medo de um desafio técnico ou pelo menos tem um orçamento reservado para um desenvolvedor. É ideal para quem quer fugir das mensalidades fixas a todo custo e principalmente para quem precisa daquele poderoso recurso de multiloja. Agora, por outro lado, para quem é totalmente iniciante, que procura uma experiência mais plug and play, sabe? Aquela coisa de clicar e vender, e não quer de jeito nenhum se preocupar com o servidor, instalação de módulos, atualizações, aí o OpenCart pode se tornar uma baita dor de cabeça. Nesses casos, uma plataforma alugada é um caminho bem mais tranquilo. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. O OpenCart é uma ferramenta fantástica, poderosa, mas exige preparo. A questão final que cada um precisa se fazer é: para o meu negócio, o controle total que ele oferece vale a pena encarar o desafio técnico que vem junto? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se essa escolha será um sucesso.